Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre, um dos principais órgãos do nosso corpo humano, que é o nosso coração, Tão famoso e esperado por todos nós. Então, a importância dessa famosa bomba cardíaca. Então, vamos lá. O coração é um órgão em forma de cone, com um tamanho aproximado de uma mão fechada. Então, fechem a mão de vocês e observem, Normalmente, um coração de tamanho normal é o tamanho da mão de vocês fechada em punho. O coração está localizado entre os pulmões, num espaço chamado de mediastino. Então, lembra, O coração está numa posição mediana, no meio do nosso corpo. Então, a região que ele está localizado se chama mediastino, entre os pulmões. Então, vocês estão visualizando aqui, ó. Aqui eu tenho um pulmão, e aqui eu tenho outro pulmão. Deixa eu passar a canetinha aqui. Então, eu tenho um pulmão de um lado e outro pulmão de outro. Então, esta região que o coração fica localizado se chama mediastino. Ele possui uma base, um ápice e faces diafragmáticas e uma esternocostal. E 4 margens. Por quê? O ápice do coração é a ponta do coração. Então, aqui é o ápice, aqui são as bases, tá? As margens, Aqui nós temos o músculo, diafragma, por isso que chama face diafragmática. E uma face externo-costal que está em contato com o externo, as costelas. Por dentro, ele possui septos, que são divisões, tá? Dividindo os átrios dos ventrículos, então são septo, átrio ventricular. Existe um septo que vai separar os átrios e outro septo que vai dividir os ventrículos. Portanto, o coração, ele tem 4 cavidades, Tem 4 lugares que o sangue vai fazer o movimento dele. Então, a forma ele tem uma base, que é a parte superior, o ápice, que é a ponta do coração, as faces, externo-costal, diafragmática e a face pulmonar, que fica em contato com o pulmão. Ele fica localizado na cavidade torácica, totalmente atrás do osso externo, esse osso que você sente, aqui no meio do seu peito. Fica acima do músculo diafragma e no mediastino, que é o espaço entre os pulmões, no meio do nosso peito. Ele possui ósteos, que são orifícios, e possuem válvulas, que são as portinhas que o sangue passa para passar pelo coração. Então, o sangue passa por uma válvula, ela se fecha. Então, são as portas, essas válvulas, que são estruturas que impedem o refluxo do sangue. Então, atenção, a válvula, ela permite que o sangue, ele só faça um movimento em uma única direção. O refluxo não é possível, tá? Então, a válvula, a função dela é impedir o refluxo do sangue. Se por algum motivo, a válvula tiver algum comprometimento, aí vai ter problemas, nesse refluxo do sangue. Tudo bem? A gente vai ver isso, nas patologias. E dentro do nosso coração, olha que bonito, nós temos músculos papilares. É a carninha do coração propriamente dito. Tá vendo essa parte gordinha aqui, ó, que está grudada a essas cordinhas, Então, os músculos papilares são essas carninhas dentro do coração. E eles estão presos por essas cordas tendíneas, que são cordinhas, ó, branquinha, tá vendo? Estão presas aqui na válvula, que é a portinha que vai abrir para o sangue passar, e está grudado nos músculos papilares, tá bom? Então, essas cordas tendíneas, elas são cordinhas que vão fazer, com que seja puxado as válvulas e elas se abrem ou fechem, tá bom? Que por sua vez estão presas às válvulas. Então, o músculo cardíaco ele possui 3 camadas, então isso é importante de conhecer o coração por dentro. Ele tem uma camada chamada endocárdio, que é uma camada interna de tecido endotelial, que reveste totalmente o coração por dentro, então está em contato com o sangue. Então, endo
é dentro. Miocárdio é a camada já, né, de gordinha, de músculo propriamente dita. É a camada média constituída por fibras musculares, responsável pela ação de bombeamento. Então, é a parte do meio, né? Então, o endocárdio dentro, a camadinha mais interna. Depois tem a camada do miocárdio, que é do meio. E a camadinha de fora, que é chamado de epicárdio, que é uma camada exterior do coração, tá? E vamos lembrar que o coração ele fica dentro de uma bolsa, né? De um saco pericárdico, né? Que vai fazer a função também de proteger esse nosso coração. Então vamos caminhar. O que é o pericárdio? Ou um saco pericárdico, né? É uma membrana que reveste e protege o coração. Ele restringe o coração na sua posição do mediastino, embora permita suficiente liberdade de movimentação para as contrações. Então, quando o coração bate, você sente dor? Quando o coração ele faz contração e relaxamento? Não. Então, o saco pericárdico, ele permite com que o coração se movimente facilmente dentro dele, mas ele é também uma função de proteção. Então, olha aqui como faz a divisão bem fácil para vocês entenderem. O endocárdio é a parte de dentro do coração, o miocárdio, essa camada mais musculosa do meio, e o epicárdio é a camada de fora, só que ela vai estar grudadinha já no pericárdio visceral. Por ser visceral, é aquela camada bem grudada ao coração. E a camada de fora, que é um saco pericárdico, é o pericárdio parietal. Então, tá vendo que tem um espaço entre esses dois pericárdios, que é um espaço pericárdico. Tem um líquido dentro dele que permite com que ele se deslize, tá? Então, por isso que quando o coração bate no nosso peito, a gente não sente dor, tudo bem? O pericárdio, então, ele é um saco fibroso que envolve todo o coração. E ele se divide, então, em duas camadas, o pericárdio visceral, que é grudado no epicárdio, e o pericárdio parietal, que é o de fora, que é o saco realmente. Ele é um tecido fibroso que penetra os grandes vasos, o diafragma, o externo, e ainda sustenta o coração no mediastino e envelopa todo o pericárdio visceral. Então, é um saco e dentro dele eu tenho o coração. Então, nós temos, ó, entre essas duas camadas, do pericárdio parietal e pericárdio visceral, nós temos um líquido que lubrifica a superfície do coração, protegendo de traumas e atritos. Sua irrigação, vamos ser lembrados, né? São as artérias coronárias que vai irrigar todo o coração e todo o pericárdio. Tudo bem? Lembrando, o coração, então, temos 4 cavidades. Ele é um órgão oco, né? Que o sangue vai estar passando por ele. Então, ele é um órgão cavitário, porque ele tem cavidades. Ele tem 4 cavidades, portanto, 2 átrios na parte superior, um átrio direito, um átrio esquerdo e inferior, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. Então, para ficar fácil para vocês também, depois a movimentação do sangue, a gente vai entender que a parte direita do nosso coração, ele vai trabalhar o sangue venoso, o sangue sujo, né? Para depois encaminhar para o pulmão, fazer a hematose. Do pulmão, quando faz a hematose, volta o sangue para o coração, para o sangue do lado esquerdo, vai permitir com que ele vá para o nosso corpo para irrigar. Então, lembrando, o lado direito, então, é o lado do sangue sujo, e o lado esquerdo é o sangue limpo, já oxigenado, ok? Então, outro desenho para vocês entenderem, um desenho mais de um coração realmente mais real, né? Por dentro ele tem, então, 4 buracos, 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, ok? Então, nós temos 4 compartimentos do coração que são responsáveis pelo bombeamento, tanto do lado direito como do lado esquerdo.
Então, qual é o movimento do sangue para a gente começar a entender o coração? Então, o sangue começa, né, pelo ato direito. Vamos entender que o coração não para de bater. Só que para a gente, de forma didática, ensinar o movimento do sangue, ele tem que partir de algum lugar. Então, o nosso átrio direito, tá vendo aqui o átrio direito? Ele recebe o sangue que retorna da veia cava superior e veia cava inferior e do seio coronário. Então, o átrio direito recebe todo o sangue sujo, olha lá, do meu corpo. Então, do átrio direito, ele vai passar para o ventrículo direito, deu para ver, ó, vai descer o sangue nesse sentido, através de uma válvula, que depois a gente vai explicar novamente, a válvula tricúspide, ok? Que distribui o sangue venoso sem oxigênio e com gás carbônico. Para onde? Para os pulmões, através da artéria pulmonar. Então, ó, o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito. Daqui ele vai subir para ir para o pulmão. No pulmão vai fazer a hematose. Então, vai ocorrer a oxigenação, a hematose dentro dos alvéolos, a entrada de oxigênio dentro do sangue e a saída do gás carbônico. Tudo bem? Então, esse é o lado direito. Então, o sangue vai voltar, né, do corpo sangue sujo pela veia cava superior, veia cava inferior, né, a seio coronário, que é do próprio coração, desemboca aqui no ato direito. Do ato direito vem para o ventrículo, do ventrículo ele vai empurrar o sangue lá para o pulmão, através da artéria pulmonar, para fazer a hematose. E aí, do lado esquerdo, então, vai retornar aquele sangue oxigenado. Então, o átrio esquerdo vai receber o sangue oxigenado que veio do pulmão pela circulação pulmonar, através das veias pulmonares. Então, vai retornar todo o sangue, né, que veio oxigenado para o coração. Assim, o sangue vai para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral. Chegando lá, ele é distribuído o sangue oxigenado por todo o corpo, por meio da aorta, pela circulação sistêmica. A parte direita do coração está separada então da parte esquerda por um septo muscular. Então, tá vendo que aqui, pessoal, eu tenho uma barreira, uma divisão. A circulação do sangue nessas 4 cavidades está controlada pelas válvulas, que são as portinhas. Então, as válvulas também servem de meio de comunicação entre átrios e os ventrículos, é claro, né? Só que tem momentos que a válvula vai estar fechada ou vai estar aberta. Então, nós temos 4 válvulas cardíacas, que fazem o quê? Qual que é a função da válvula? Permitir o sangue fluir em uma única direção. Elas impedem o refluxo. Então, pessoal, de novo aqui no desenho desse outro coração. O sangue sujo vem do corpo para o átrio direito, ventrículo direito. Aí vai sair pela artéria pulmonar para ir para o pulmão. Pulmão faz a hematose. Então, volta o sangue oxigenado, vermelhinho. Ele vem para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares, ventrículo esquerdo, e depois pela aorta vai todo o sangue oxigenado para o corpo, ok? Então, nós temos as válvulas, né? Atrioventriculares, que são as que estão entre os átrios e os ventrículos, ou seja, separam átrio dos ventrículos. São 2. Nós temos a válvula tricúspide, que é aquela que divide o átrio direito do lado do ventrículo direito. E temos a válvula mitral, que também é chamada de bicúspide, que separa o ventrículo esquerdo do átrio esquerdo. Existem as válvulas semilunares. Por que esse nome, gente? Porque parece meia-lua, tá? No desenho da anatomia delas. Elas são compostas por 3 folhetos semelhantes à meia-lua. Então, nós temos a válvula pulmonar. A válvula pulmonar, lembra? Divide o ventrículo direito da artéria pulmonar. E a válvula aórtica nada mais é entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, a famosa artéria aorta.
tudo bem? Então, olha o desenho aqui, pessoal. Essa é a válvula tricúspide. Tá vendo que ela tem 3 boquinhas, ó? 1, 2 e 3. 3 boquinhas. A válvula mitral é a válvula bicúspide. Tem só 2 boquinhas, ó. 1 e 2. As válvulas semilunares parecem meia lua, ó, bem redondinha, tá vendo, ó? Parece metade, né, meia lua. Então, essa que é vermelhinha aqui é a válvula aórtica, porque lembra, vai carregar sangue oxigenado. E a válvula pulmonar é que carrega o sangue sujo, que vai levar lá para o pulmão, tudo bem? Então, resumindo, o coração, nós temos as camadas, né? 3 camadas. Nós temos de dentro, vamos lá, endocárdio, do meio, miocárdio, e o de fora é o epicárdio. A camada, né, protetora do coração, né, a membrana que protege se chama pericárdio, que é aquele saco fibroso, ok? Então, nós temos, né, lembrando o pericárdio parietal, que é de fora, e temos o pericárdio visceral, que é o que está grudadinho no coração. O coração temos 4 cavidades, né, 4 espaços para o sangue passar. Então, nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. Então, olha que lindo o movimento do coração, né? Então, a gente vai entrar agora na definição de cada, o que é contração, o que é relaxamento. Porque percebam que aqui, ó, ao mesmo tempo, os 2 átrios, eles contraem e depois os 2 ventrículos, eles contraem. Então, quando é contração, se chama sístole e quando há um relaxamento, é a famosa diástole, tá? Então, lembrando, ó, o lado, né, do coração, lado direito do coração, ele tá em azul, por quê? Ele recebe o sangue sujo. Então, de novo, ó, veia cava superior, veia cava inferior. Vem para o átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. O ventrículo direito vai empurrar o sangue para quem? Para ir lá no pulmão. Aí no pulmão faz a hematose. Fez a hematose, o sangue vai voltar para o coração, pelas veias pulmonares. Ó, temos 2 desse lado e temos outras 2 do outro lado. Então, o sangue oxigenado entra pelo átrio esquerdo agora, desce para o ventrículo esquerdo e ele vai bombear. Olha que linda, essa grandona aqui, grossa, é a artéria aorta, que vai levar agora o sangue oxigenado para o corpo. Então, perceberam que ó, daqui vem do corpo o sangue sujo e depois vai o sangue limpo por corpo, né? Ok? E aí, o coração ele participa, né, do movimento de bombeamento do sangue, mas ele não trabalha sozinho, né? Não adianta nada, o coração tá lá só um órgão que ele bombeia, mas ele bombeia o quê? Para onde? Então, eu preciso, né, de um sistema vascular, de vasos, que vai encaminhar esse sangue. Então, a função do sistema cardio, do coração, e o vascular, que são os vasos, é possibilitar o fornecimento constante de oxigênio e nutrientes, também distribuir hormônios, manter a temperatura do nosso corpo e, claro, manter a pressão arterial, porque o coração vai empurrar o sangue, né, que é aquecido, que tem oxigênio, para todo o nosso corpo. E quais são os componentes do sistema cardiovascular? É que eu já falei para vocês. O coração sozinho não trabalha. Ele bombeia o sangue, mas o sangue para algum lugar, através dos vasos. Então, eu preciso do coração, das artérias e das veias. Então, vamos lá nas definições de cada um, né? Então, o coração é aquele músculo cardíaco que proporciona o impulso do sangue, né? O impulso ao fluxo sanguíneo. O que é uma artéria, né? São vasos sanguíneos de alta pressão que conduz o sangue do coração para os tecidos. Essa é a definição. E veia são vasos que conduzem o sangue dos tecidos para o coração.
A artéria não vai irrigar o corpo, então vai levar sangue do coração para o organismo. O sistema venoso, ele tem que devolver aquele sangue sujo para o coração. Então, são os vasos que vêm dos tecidos para o coração, porque depois vai possibilitar a hematose, tudo bem? Tanto é que a gente fala assim, e o retorno venoso, né? Quando a gente vai trabalhar muito em pé, a gente tem que às vezes usar uma meia de compressão, ou às vezes dar uma descansada, levantar as pernas para cima. Por quê? Para facilitar o retorno venoso, porque as veias são vasos que retornam ao coração, tudo bem? Outras funções do sangue é a distribuição de nutrientes absorvidos pela via digestiva para todas as células. Lembra quando a gente come, a gente mastiga o alimento vai ser então absorvido para o sangue, e do sangue todas as vitaminas vão para todos os lugares do organismo. O sangue também transporta o oxigênio, né? Dos órgãos respiratórios, lembra do pulmão? Para os tecidos, e a condução do gás carbônico dos tecidos para o pulmão, para ele ser expelido. Transporta também produtos finais de metabolismo até os órgãos especializados de excreção. Lembra do sistema urinário? O que o sangue faz? Ele permite que todo o sangue vá para os rins para sofrer o processo de filtração, ok? E claro que o sangue vai manter, né? Faz a manutenção da temperatura do nosso corpo dentro dos limites ótimos para que hajam as nossas enzimas corretamente. Porque no frio a gente não funciona muito bem, a gente tem que se agasalhar, tudo bem? E aí, vamos só retomar, né? O átrio direito, lembra? O lado direito do nosso coração recebe o sangue sujo. Então, nós temos, né? Chegam a veia cava superior e a veia cava inferior, carregando sangue sujo de CO2, né? Aquele sangue venoso. O átrio esquerdo, né? Veias pulmonares, já diferente, é o átrio esquerdo. Do outro lado, oxigênio. O ventrículo direito, nós temos, né, sai o tronco pulmonar, que a minha artéria pulmonar vai levar aquele sangue sujo para o pulmão. O ventrículo esquerdo vai sair do quê? Vai sair a artéria aorta, que vai levar sangue oxigenado para o corpo. E lembrando que quem realiza a nutrição do coração são artérias que levam oxigênio, né? Então, são as artérias coronárias, lembrem-se desse nome, né? Porque são essas artérias coronárias que no infarto elas podem se entupir de gordura, ok? E causar o infarto agudo do miocárdio. Então, o nosso coração, né? Ele é responsável pelo percurso do sangue bombeado através de todo o organismo. É feito aproximadamente 45 segundos em repouso. Ele bate cerca de 109.440 a 110.880 vezes por dia, bombeando em torno de 5 litros de sangue. E o nosso coração, pessoal, não descansa. Vocês já pararam para pensar que a gente dorme e o coração continua a trabalhar? Olha que máquina mais perfeita que nós temos. E a gente tem que cuidar dessa máquina, não pode judiar dessa máquina. O coração, então, ele é como se fosse a nossa caixa d'água, que vai encaminhar água para a cozinha, para o banheiro, para a pia lá da lavanderia. Então, ele bombeia sangue suficiente a uma pressão razoável, tanto que ele sai aqui do coração e permite que o meu dedão do pé, o meu hálux, receba sangue. Olha que bonito. Então, mantém uma pressão estável para chegar sangue da minha cabeça até a ponta dos meus pés, para percorrer todo o corpo nos sentidos de ida e volta. De ida, arterial, e de volta é veia, venoso, transportando assim o oxigênio e nutrientes necessários para todo o organismo. E aí, para que todo esse movimento aconteça, que o coração mande sangue oxigenado e depois vai retornar o sangue sujo para ser
oxigenado no pulmão, nós temos dois movimentos importantes, tá? Então, a diástole é o famoso relaxamento do coração. É quando o coração se relaxa para receber o sangue. E claro, é o contrário da sístole. Então a gente fala assim, ó, sístole é o movimento mais rápido, é de contração. Diástole, você demora para falar. Então a diástole é o relaxamento do coração para que ele permita receber o sangue, se encher, para depois ter a sístole. Então, a sístole é quando o coração se contrai para enviar o sangue para todo o corpo. Então, é claro, os dois átrios fazem sístole e fazem diástole. E os ventrículos também fazem sístole e fazem diástole. Só que perceberam pelo desenho aqui do coração bombeando que os dois átrios primeiro se contraem e os ventrículos estão relaxados para permitir com que o sangue, o átrio aperta para o sangue sair do átrio para ir para o ventrículo. Então, esse movimento, ele é todo sistematizado, ok? Então, enquanto os átrios estão em sístole, os ventrículos estão em diástole, sempre o contrário, ok? Então, tudo isso é permitido para fazer o quê? Olha que importante aqui nosso sistema, né, circulatório funcionando, né? O nosso corpo, ele recebe o sangue oxigenado permitido pelo coração, que ele bombeia, mas ele bombeia o sangue para o nosso pulmão fazer a oxigenação para depois encaminhar para o corpo. Então, nós fazemos esse desenho para mostrar para vocês que nós temos duas circulações, tá? Ou seja, nós temos uma circulação pulmonar e nós temos a circulação sistêmica, que é para o corpo. Então, o coração para o pulmão e do pulmão para o coração é uma circulação pequena, porque o coração fica perto do pulmão, concordo? Agora, o coração para todo o corpo é uma grande circulação, ou uma circulação, né, sistêmica para o corpo todo. Então, vamos lá. Então, nós temos essa pequena circulação. Então, remetendo aos desenhos que eu expliquei até agora, é a possibilidade, quando o coração manda o sangue para o pulmão receber e oxigenar, e aí o pulmão volta esse sangue oxigenado para o coração, porque o coração vai mandar agora para o corpo, ok? Então, lembra, do ventrículo direito vai sair o sangue para os pulmões para fazer a hematose. Fez a hematose, vai retornar no átrio esquerdo para que ele seja encaminhado para o corpo. Então, essa, né, ventrículo direito, pulmão, átrio esquerdo, é a minha pequena circulação, ou seja, do coração para o pulmão e do pulmão para o coração. Passa no coração, né, 2 vezes. E depois, eu tenho a grande circulação, porque eu recebi o sangue oxigenado. Então, o coração, ele vai mandar aquele sangue oxigenado para os órgãos, recebe o sangue todo cheio de oxigênio, só que ele vai deixando o oxigênio e vai tirando o gás carbônico. Então, do corpo vai voltar para o coração. Olha só, 2 vezes, tá? Então, do ventrículo esquerdo, que sai a minha aorta, né? O sangue oxigenado, vai fazer a oxigenação de todo o corpo e vai voltando pelo sistema venoso para possibilitar a hematose. Então, do ventrículo esquerdo para o corpo, oxigena, vai oxigenando, vai deixando oxigênio e vai soltando, né? Voltando CO2. E aí ele vai ter que voltar para o coração de novo, para voltar a ser oxigenado. Então, a pequena circulação e a grande circulação, elas trabalham juntas eternamente, para vocês entenderem. E aí, como eu comentei com vocês, a gente tem que cuidar muito bem do nosso coração, porque ele trabalha mesmo quando a gente está dormindo. Lembrem-se sempre disso, né? E aí, na nossa vida corrida, né, do dia a dia,
Nós temos fatores modificáveis, tudo que eu posso mudar, eu tenho tempo de mudar meus hábitos, né? Reduzir um colesterol, né? Reduzir o sal da minha comida, porque eu posso controlar a hipertensão arterial. Se eu não sou hipertensa, eu posso prevenir que eu não tenha, né? Eu posso deixar de fumar, eu posso começar a fazer uma atividade física, mesmo em casa agora com o Covid-19, a gente pode, né, fazer umas caminhadas ao redor da sua casa, né? E a questão da comida, da obesidade, porque esses fatores, pessoal, atrapalham e muito o funcionamento do coração. Agora, nós temos fatores não modificáveis, que infelizmente a gente, né, nasce com eles. Então, a nossa idade a gente não consegue mudar, o nosso sexo, né, também a gente não consegue mudar. Não digo mudança de órgãos externamente, né, mas internamente, hormônios masculinos, hormônios femininos, a gente não consegue mudar. E o histórico familiar, né? Minha mãe, meu pai têm hipertensão. Então, a chance de, se eu não me cuidar e de eu virar hipertensa, ficar hipertensa, é grande, né? Então, tudo isso pode favorecer o aparecimento de doenças cardio, né, circulatórias, tá? Coração e todo o equipamento que trabalha junto com ele. E aí, gente, vocês falaram, pensaram tanto, não, o coração bate, relaxa, contrai, relaxa, mas como que ele funciona? Quem comanda, né, o coração? Como ele funciona? É através de um sistema elétrico, uma atividade elétrica no coração que acontece. Então, o coração ele possui células especializadas que só o coração tem, gente, né? São células excitáveis. Então, o batimento origina-se de um sistema de condução cardíaca e é através desse sistema que o batimento propaga-se por todas as partes do miocárdio. Eu não disse lá nos desenhos que primeiro, quando os dois átrios se contraem, os ventrículos estão relaxados? Por que acontece isso? Porque o sistema de condução, ele vem lá dos átrios e vai demorar um pouco para chegar nos ventrículos. Percebe que pela distância isso é importante acontecer, porque permite com que os átrios primeiro se contraiam, aí ele aperta e aí manda o sangue para os ventrículos. Para os ventrículos receber sangue, eles têm que estar relaxados para receber o sangue dos átrios. Deu para entender? Então, ele é composto por estruturas chamadas de nodo sinoatrial. Então, é o primeiro lugar, né, que vai acontecer o batimento, a eletricidade vai encaminhar o movimento elétrico, se chama nodo sinoatrial, que é o famoso marca-passo natural das pessoas. E sim, quando ele passa a falhar, dependendo, é indicado colocar um marca-passo externo que a gente escuta, né? E esse marca-passo natural, então todo mundo tem. Pelo fato de que a despolarização propaga-se, essa despolarização é o que? O movimento, né, da eletricidade. Então vai se propagar antes dessas se descarregarem, através das vias atriais, internodais. Ou seja, nós temos outro nodo, nodo atrioventricular, chamado de nodo AV. Depois nós temos um feixe de His e depois nós temos o sistema de Purkinje. Então, resumindo, tem o desenho que eu vou explicar mais fácil. Temos 4 regiões que vai passar esse sistema elétrico. Começa no nó sinoatrial, passa pelo nódulo atrioventricular, depois desce pelo feixe de His e vai se propagar pelas fibras de Purkinje. Então, a sequência da transmissão dos impulsos começa no nó sinoatrial, onde são gerados a eletricidade pelas próprias células, passam pelas vias atriais, pelo nódo atrioventricular, nódo AV, depois vai passar pelo feixe de His e aí se ramifica pelo sistema de Purkinje, que vai para o músculo ventricular, para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, ó, aqui no desenho fica muito mais fácil vocês entenderem, tá? Então, olha lá.
quais são as regiões, né, por onde passa a eletricidade, né, quais são os pontos importantes do sistema de condução. São 4. Começa no meu nodo sinusal, então nesta região aqui, lá no átrio direito, é o nosso marca-passo natural. Então aqui inicia-se a eletricidade, manda, né, o movimento elétrico para quem? Desce pelo meu nodo atrioventricular. Tá vendo essa bolinha aqui? Nó atrioventricular. E o sistema de condução vai descendo. Então, nesse momento, vem para cá e vem para o átrio direito e para o átrio esquerdo. Depois vai descer, olha aqui, ó, feixe de His. Feixe de His. Vai estar chegando agora nos ventrículos. Aí vai se ramificar pelas fibras de Purkinje. Tá vendo? Parece uma folha, são raízes. Então, aí, o movimento vai passar agora para os ventrículos direito e esquerdo, pelas fibras de Purkinje. Ok? Lembrando que o coração bombeia, né? Normalmente bate numa sequência ordenada, síncrona, né? Não pode ter uma arritmia, ele é rítmico, com contrações dos átrios, uma sístole atrial, depois ocorre a contração dos ventrículos, sístole ventricular, e por fim ocorre a diástole, tanto no átrio como no ventrículo, ok? Lembrando, o ritmo cardíaco normal é de 60 a 100 batimentos por minuto, então esse paciente aqui no caso está normocárdico. Abaixo de 60, o paciente está em bradicardia e acima de 100, taquicardia. Isso para sempre vocês têm que lembrar. E falando do sistema elétrico, pessoal, como que a gente vai medir como está funcionando o coração do paciente? Através do exame chamado eletrocardiograma, que é o desenho do movimento do coração, ele batendo, com o sistema elétrico funcionando, vai traduzir numa folha milimetrada, essa folha quadriculada, com ondas desenhadas que significam o movimento de cada câmara do coração. E claro que foi batizada com algumas letras, né? Então, o famoso complexo P, Q, R, S, T e até uma onda U aqui que eu vou explicar para vocês. Tudo bem? Então, para a gente entender a nível celular, né, a atividade elétrica cardíaca é a consequência de movimentos de íons. Eu não falei que é uma atividade elétrica, é impulso elétrico. A gente vai ter que lembrar um pouquinho lá de física, mas é só para vocês terem uma noção, pessoal. São partículas carregadas ou positivas ou negativas através da membrana celular lá do nosso coração. Então, as alterações elétricas são registradas dentro de uma única célula, resultando como o chamado potencial de ação. Esse potencial de ação é a eletricidade que vai encaminhar o movimento, né, para o coração se movimentar, ou ter contração, ou ter um relaxamento. Então, as células musculares cardíacas, elas estão, quando em repouso, polarizadas, quietinha, tranquila. Mas quando vem uma eletricidade, uma diferença elétrica, né, entre o interior o interior e o exterior da membrana, eles vão se movimentar. E aí a membrana vai ficar despolarizada. Por isso que eu tenho aquele movimento para cima, né, do eletrocardiograma. Quer dizer que está tendo movimentação de íons dentro das células do coração. Por isso que quando num eletro, né, aquela linha reta, ela está quietinha, ela não tem nenhum movimento. Quando tem uma despolarização, eu tenho um movimento importante dentro do átrio ou dentro do ventrículo, tudo bem? E o movimento de repolarização, essa ondinha mais redondinha, é o movimento que o coração está relaxado, né? Está dando uma respirada para novamente ter uma contração. Então, logo que o impulso elétrico é iniciado, lembra lá no meu nó do sino atrial,
a permeabilidade da membrana se modifica. Então, os íons começam a se movimentar para cima e para baixo, tá? E isso vai acontecer o quê? Uma despolarização. Começando, então, o quê? Convertendo a carga interna em uma carga positiva. Vira aquela bagunça de íons. E aí, tem-se a contração, a sístole, tá? Sucedendo-se, então, uma despolarização. À medida que uma célula muscular cardíaca é despolarizada, isso age como um estímulo para a célula vizinha. Elas encostam uma na outra e uma começa a fazer igualzinha, tudo bem? A despolarização suficiente de uma célula especializada resulta em despolarização em todo o miocárdio. Então, começa em uma, começa nas outras, tá? Mas depois vai começando a diminuir. Por quê? O coração ou o átrio, o ventrículo vai ter que relaxar. E aí elas começam a ficar mais quietinha, entram em repouso, que é a repolarização, retorno da célula ao seu estado de repouso, que é o relaxamento. Então, quando tem uma contração, tem os íons se movimentando, mas eles vão ficando quietinho, quietinho, aí tem o relaxamento. Lembrando que qualquer alteração neste sistema de condução iniciará um quadro de arritmia, né? Podendo ser diagnosticada durante uma ausculta cardíaca e através da verificação do pulso do paciente e do ritmo. Então, isso é muito importante nesta aula para a gente entender a próxima aula, que é de alterações, de doenças do sistema cardiovascular. Ok por hoje? Até!